Salve, salve, galera! Esse é um material composto de conteúdos vistos durante essas aulas remotas para avaliação diagnóstica. Essa avaliação vai constatar os conteúdos que vocês estão com mais dificuldades e aqueles que vocês já estão dominando bem. Então, espero que estejam todos bem e vamos lá para mais uma aula de Química. Só um momentinho aqui. A apresentação dos slides. Um material muito bacana. Espero que dê tudo certo. Eu coloquei aqui alguns conceitos, então tá um pouquinho resumido aí, mas um pouquinho de texto para a gente debater um pouquinho sobre substâncias e misturas. Então, as substâncias puras são quando uma espécie de matéria apresenta proporções específicas de átomos de elementos específicos, ou seja, quando estiver presente apenas um tipo de molécula, podemos denominá-la de substância. Então, não confundam substâncias com elementos químicos, né? As substâncias, essas substâncias puras, elas têm aí um componente, né? Que podem ser classificadas como simples ou compostas. As substâncias simples são formadas por apenas um único tipo de átomo. Aí sim, a composição dela é apenas um único elemento químico, como por exemplo, o gás oxigênio, O2, então um balão, né? Aí cheio de gás oxigênio, então vai conter apenas elementos químicos, moléculas químicas aí de O2, o bromo, Br2, o diamante, que é uma alotropia do carbono, do elemento químico carbono. E as substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomos. Por exemplo, o gás carbônico, desculpem, CO2, certo? Então, nós temos dois elementos químicos aí. Nós temos o carbono e o oxigênio, duas moléculas aí de oxigênio. A famosa H2O, que está presente no nosso organismo com 75%, né? Nós precisamos da água, na nossa composição aí, para o funcionamento legal dos sistemas, né? Dos nossos sistemas aí no corpo humano. Então, H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E o cloreto de sódio, o NaCl, que aí nós temos, né, a composição também de dois elementos químicos, o sódio e o cloro. Mais à frente, nós temos aqui as misturas. As misturas são combinações de duas ou mais substâncias que não estejam combinadas quimicamente. Podem ser misturas homogêneas, também chamadas de soluções, ou heterogêneas, também chamadas de dispersões. Então, nós temos aqui as homogêneas, né? Então, aqui o meu copinho de água, né? Nós temos que apenas aqui está os minerais, né? E o H2O, o elemento químico da água. E aí, nós temos aí né? Algumas substâncias distintas aqui, são justamente os minerais e as moléculas de H2O, e nela nós temos justamente as homogêneas. Por quê? Porque aqui nós só vamos ver uma propriedade, não é isso? Propriedade específica da água. Então,
apresentam apenas uma única fase, nós estamos vendo aqui na fase, né? Uma única fase líquida. Ou seja, as propriedades não variam de um ponto a outro da mistura, a nível microscópico. Misturas heterogêneas são as que apresentam mais de uma fase. Nestas, é possível observar aspectos e propriedades diferentes dentro da mistura. Como exemplo, podemos citar misturas de soluções. Aqui nós temos a homogênea, anteriormente dita, que aí nós temos a água e o sal dissolvido, mas aí nós só vamos ver a água, não é isso? E as misturas heterogêneas, a famosa aqui, a água e o óleo. Então, é uma mistura heterogênea, vai apresentar duas fases, né? O óleo, por ter uma densidade menor, vai ficar submerso na água, ok? O próximo assunto é sobre tabela periódica. A tabela periódica, ela não é para a gente decorá-la, certo? A gente precisa saber consultá-la. Ela é uma instrução que está aí na química e ela organiza todos os elementos químicos conhecidos até hoje pelo homem. Ela está organizada em função dos números atômicos dos elementos químicos e suas propriedades e suas características. Então, ela aí vai organizar todos os nossos elementos químicos, né, conhecidos. Em 2015, apresentou mais 4 elementos químicos e hoje em dia nós temos 118 elementos químicos organizados na tabela periódica. Um breve histórico da tabela periódica foi justamente no século XIX, começou aí a ser estudada, né, a ser organizada por John Dalton, que é o mesmo, que mais à frente nós vamos ver, é o mesmo cientista que descobriu aí o átomo. Julius Lothar Meyer, também um químico, né, fez alguns estudos, só que a de John Dalton, que é justamente esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele listou esses elementos conhecidos, né, nessa época aí, no século XIX, em ordem crescente de massas atômicas, descrevendo as propriedades. Porém, não fazia sentido por ter elementos distantes e semelhantes aí. Então, foi derrubada justamente por causa disso. Então, não fazia muito sentido essa organização de Dalton e Julius Lothar Meyer e Dmitry Mendeleev depois vieram outros, lógico, cientistas, mas eles justamente marcaram um pouquinho essa descoberta, essa organização dos elementos químicos e essa tabela periódica, e Meyer, ele ficou, né, com as funções aí de estudar as propriedades físicas. Já Mendeleev, ele estudou as propriedades químicas. E aí, mais tarde, né, em 1860, né, Mendeleev, ele ficou conhecido como o pai da química. Em 1860, ele começou as suas organizações, né, com base também nesses estudos de Meyer. E apresentou à comunidade científica aí em 1969, né, 8, 9 anos depois. E sugerindo, né, como um sistema de elementos. E aí apareceu essa belezura aqui, que é justamente a tabela periódica conhecida até hoje, certo? E admitida pela IUPAC.
Então, nós temos aqui os elementos químicos, certo? São atualmente, como eu falei anteriormente, são 118 elementos químicos distribuídos, tá certo? E essa distribuição, nós temos aí as linhas horizontais, tá certo? Que são essas linhas aqui, ó. Compostas aí de 7 períodos, tá certo? Denominadas de períodos, certo? As linhas horizontais da tabela periódica são os períodos. Já as linhas verticais da tabela periódica são justamente as famílias. E temos aí várias famílias. E a maior família é justamente os metais, que aí não coube, né? E precisou dos metais de transição, que são essas duas fileiras aqui abaixo, que é os lantanídeos e os actinídeos. E essas famílias, né, nós temos aqui os gases nobres, nós temos aqui os metais, os ametais, ok? E a tabela atualmente é adotada no mundo inteiro e segue os padrões estabelecidos pela IUPAC, que é a sigla em inglês, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E a tabela periódica de Mendeleev, ela foi atualizada e passou a apresentar a ordem adotada até hoje, em que de ser em ordem crescente de massa atômica. Os elementos estão dispostos em ordem crescente do número atômico. Então, Dalton, ele fez pelo número de massa, certo? E aí não deu muito certo, como eu falei anteriormente para vocês, e Mendeleev, ele foi considerado como o pai da química e colocou aí em ordem crescente do número atômico. Então, começa aí pelo hidrogênio, que é apenas uma moléculazinha, né? O número atômico dele é 1, e vai até o 118, que foi em 2015, esses elementos químicos aqui, ó, abaixo, descobertos. Então, foram esses 4 últimos elementos químicos a serem descobertos. Próximo assunto é justamente os modelos atômicos. Nos modelos atômicos, nós temos o modelo atômico de Dalton, ok? A teoria de Dalton ficou conhecida como a teoria, né, da bola de bilhar ou da bola de gude. Por quê? Ele determinou o quê? John Dalton, grande cientista químico, que o átomo, né, ele descobriu o átomo, e aí átomo vem justamente da palavra grega, que significa indivisível. Ele pensava que o átomo era indivisível e não tinha cargas eletrônicas. Já o modelo atômico de Thomson, vem posteriormente, vem nos falar que o átomo, né, ele existe sim cargas eletrônicas. E aí esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Logo após isso, né, outros anos depois, Rutherford foi o cientista que aí ele falou, se o átomo ele tem cargas eletrônicas, né, que foi justamente os elétrons, cargas energéticas, foram os elétrons descobertos por Thomson, existem cargas positivas também. E aí ele determinou, ficou conhecido, né, como o sistema solar, onde o núcleo ele existia, né, com as cargas elétricas positivas, denominadas de prótons, e ao redor desse núcleo giravam os elétrons. No núcleo também ficavam as cargas, além das cargas positivas, que são denominadas de prótons, ficavam também as cargas neutras, nulas, que não têm cargas nem positivas nem negativas. E ao redor dele giravam as cargas eletrônicas negativas,
que são denominadas de elétrons. Já o modelo atômico de Bohr, né, que é o modelo atual, usado até hoje, e é considerado como Rutherford-Bohr, fala que o núcleo, né, do átomo, nós temos cargas positivas e negativas, e ao redor giram as cargas negativas, que são os elétrons, e a partir disso aí, nós temos as camadas. Então, Bohr trouxe as camadas, que são as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Deixa eu só pegar aqui um momentinho para trazer para vocês uma figura que eu esqueci justamente do átomo, de colocar ela no slide, mas aí nós vamos ver ela agora. Então, nós temos aqui, ó, a eletrosfera com cargas negativas e o núcleozinho aqui, nós temos as cargas positivas, ok? Esse é o modelo atual do átomo. E aí, Bohr sugeriu justamente isso aqui, ó. Essas camadas eletrônicas, certo? Denominadas de K, L, M, N, O, P e Q. Ao redor aqui, para uma organização melhor desse átomo. Entendido? Espero que sim. Mas qualquer coisa... Voltou aqui para o início. Só um momentinho que a bateria aqui está acabando. Erros técnicos. Prontíssimo. E aí, concluímos aí essas teorias atômicas, né? Falando um pouquinho sobre o átomo, como ele foi descoberto e desenvolvido até o modelo atual. Nós voltamos às ligações químicas. Então, nas ligações químicas, nós temos a teoria do octeto, certo? Que são as ligações covalentes, onde os átomos não ficam sozinhos na natureza, mas ligados porque não são estáveis. Tal instabilidade, com exceção de um grupo de elementos, é fruto da configuração eletrônica incompleta da maioria dos elementos químicos. Então, os únicos elementos químicos aqui que seguem essa regra do octeto, né, é justamente os gases nobres. Então, nós temos aqui, com exceção aqui do hélio, né, só temos 2, nós temos aqui, ó, os demais, né, xeônio, aí nós temos aqui 2 mais 6, 8. Então, aí é justamente essa regra do octeto, certo? O neônio, aqui nós temos 2 mais 6, que dá justamente 8, certo? No final das suas camadas aí de valência, o nível mais energético do elemento químico. Ligação iônica ou eletrovalente.
Os elétrons são transferidos de um átomo com tendência a doar metais para um átomo com tendência a perder elétrons, a metais ou hidrogênio. Então, nós temos aqui o cloreto de magnésio, ok? Como exemplo. Então, o cloreto de magnésio é justamente aqui, ó. Nós temos aqui 2, 4, 6, 7, tá certo? 7 elétrons, e aí o magnésio ele vai doar esses elétrons. É justamente aí a regrinha do octeto como exemplo. As ligações iônicas vai perder cargas positivas e cargas negativas. Por fim, ligação metálicas. As ligações metálicas ocorrem entre os metais, certo? E aí eles podem justamente ter os elétrons, né, se movem livremente, esse mar de elétrons, e pelos átomos de metais da estrutura. Então, este é o motivo da alta condutividade dos metais e da sua aplicabilidade em circuitos elétricos. Eles têm essa corrente de energia justamente por esses elétrons ficarem livres, certo? Então, ocasiona muito saúde e paz para todos vocês, para todos nós. Espero que vocês tenham entendido, né, sobre esses conteúdos da avaliação diagnóstica. Qualquer dúvida, é só me procurar, entre em contato comigo. Bons estudos, boa sorte na avaliação, se cuidem e até mais. Tchau, tchau, pessoal.